Eu não sou filósofo, nem professor, nem consultor, eu sou navegador. Estou me sentindo meio fora d'água. Que, e eu entrei no mundo da navegação de um jeito meio engraçado. Eu aprendi a navegar na rua, nesta rua, que é a rua da minha casa. E esta água não é um acidente de enchente, é uma solução muito criativa dos portugueses, porque não tinha saneamento no Brasil colônia. Então eles construíram a cidade de tal maneira que a maré cheia invada de propósito as ruas de Paraty. Então eu gostava muito de sair de canoinha pelas ruas de Paraty. Eu ia na padaria comprar pão de canoa. Não sei se alguém aqui já foi comprar pão de canoa. Não pode demorar muito, não pode atrasar, que a maré baixa e a gente fica numa posição ridícula, encalhados na padaria. E assim eu fui descobrindo todos os recortes da Baía de Paraty. Fiz uma casa muito querida aqui, uma casa incrivelmente vagabunda, torta, só que eu fiz com as minhas mãos. E eu nunca deixei chegar a luz elétrica aqui e nem estrada. Nunca verá estrada por esse lugar. Eu não deixo passar. Só se chega aqui de canoa. E é pertinho da cidade. 15 minutos de carro pra pegar. E aí fui descobrindo segredos, talvez esse é o tipo mais tosco, simples, de embarcação que existe, uma canoinha de um pau só que cada uma delas tem um propósito diferente. E quando eu fui fazer economia eh, em, em, em São Paulo, eu estudei economia. Desculpa falar isso, mas pelo amor de Deus, não permitam seus filhos estudem economia. Não servem para absolutamente nada. Nada. Mas, estudando economia, eu estudei contabilidade. Fazer conta é importante. Estudei ADM, muito importante. Eu me apaixonei na faculdade pelo esporte do remo, por uma razão maravilhosa. O remo é um esporte onde não é a força do remador que faz o barco vencer. E também não é o talento. O remo é um esporte onde o que vence é um conjunto, o sincronismo, a sinergia, o engajamento, a disciplina, a dedicação. É o treino. Tem que treinar todos os dias. Não tem sábado, domingo, quarta-feira de cinza, Natal. Todos os dias. Tem que treinar no mínimo 3 horas e meia por dia. No mínimo 1.000 horas para ficar competitivo. Eu remei durante 6 anos, todos os dias. Mais 12 anos de parte. Remando. Tenho calos na ponta até hoje. E quando eu voltei para Paraty, eu lia tudo sobre remo. Eu nunca me interessei por futebol, né? Futebol não é um esporte, é um jogo, né? E um jogo que depende de um juiz, né? Para mim, tudo que depende de juiz é altamente suspeito. Eu vejo um dia uma notícia num jornal de embrulhar carne do açougue de Seu Berício. Ele trazia jornais franceses do Rio de Janeiro e o francês se tornou a minha segunda língua. Eu decidi ficar fluente em francês e eu ia treinar lendo os jornais. Ele embrulhava carne no... Uma notícia incrível: 2 americanos resolveram sair de Nova York e atravessar até a Inglaterra remando. Remando. Eu falei, meu Deus do céu. Eu levei anos e anos para atravessar o oceano remando. É uma loucura. É absurdo. Esses caras vão morrer. Eles vão morrer. Vão morrer. E 2 semanas depois eles saíram e morreram. Eu falei, meu Deus do céu. Pra que não abrir a boca? Matei 2 americanos sem querer. Eu fiquei muito triste. Depois eu pensei, caramba, que ideia, né? Tinha que morrer mesmo. E me esqueci. 2 anos depois, outra notícia mais impressionante desse jornal francês de Israel. Eles foram pegos pelo furacão Alma, que capotou. Os remadores nunca foram encontrados ainda perto da corrente do Golfo da Rússia. Só que o barquinho capotado à deriva pelas correntes do Atlântico Norte, cheio de cratas, passou ao sul da Terra Nova, ao sul da Groenlândia, ao sul da Islândia, ao sul da Irlanda
E chegou na parte, eles queriam alcançar sozinho, capotado. Eu falei, nossa, que coisa incrível. O barco foi sozinho. E aí aconteceu uma coisa interessante. Eu sei que vocês, a gente gosta aqui no Brasil de se espelhar pelos exemplos de sucesso. Mas eu resolvi estudar por que havia tantos fracassos no Atlântico Norte. Ninguém tinha atravessado o Atlântico Sul remando. E eu comecei a estudar a experiência dos americanos, aonde que eles erraram. E era muito interessante, porque o fracasso deles não foi por causa das tempestades do Atlântico Norte, das ondas de 15 metros de altura, da Gulf Stream. Não foi por causa da exaustão física, os tubarões que se esfregam no barco. Não foi nada disso. Foram erros, falhas minúsculas de planejamento. Foi o fato de não ter uma dieta balanceada. Caramba, tão simples. Foi o fato de não fazer o cálculo correto da rota, de errar na- na- nas amostras estatísticas de ocorrência de ventos e correntes do anticiclone do Atlântico Norte, que é o horário, o Atlântico Sul é anti-horário, o Atlântico Norte, o horário. Foi o erro de calcular mal o início da água, não tinha osmose reversa naquela época para dessalinizar a água do mar. Não pode errar no cálculo da água doce que você vai. E aí eu fui anotando soluções para cada erro. E sem perceber, eu escrevi um dossiê com 74 páginas. Quando eu estava na página número 75, já não dava mais para me arrepender. Caramba, eu tenho que fazer esse barco. E assim, eu comecei a fazer o barco no Rio de Janeiro, e São João de Meriti. Cara, era um incrível de lugar. Todo dia tinha um presunto na porta ali. Eu estava aí todo dia. Era um negócio incrível. Terminei de montar o barco em São Paulo e no dia 9 de junho de 1974 eu botei esse barco na água numa cidade incrível. Se vocês gostam de estudar por que algumas empresas dão certo, outras não, porque alguns países prosperam e outros não, a Namíbia é um dos casos mais interessantes do mundo. Foi o país mais pobre do continente africano e é o país que tem um dos mais elevados IDHs do mundo. Do mundo, é impressionante. É referência em várias áreas e mostra o poder da educação e do espírito empreendedor para um país. Eu trabalhei 2 anos para a Rolex na Suíça e espero não ter que voltar mais lá. Primeiro, que na vida eu vou usar um maldito Rolex. E segundo, que a Suíça é um país meio sujinho e desorganizado quando se compara com a Namíbia. E eu escolhi por razões técnicas, que é o único lugar do continente africano onde os ventos e correntes se afastam da costa. Eu coloquei aqui no dia 9 na água, os estivadores de Luderitz, tem um pé aqui atrás do punho. Eles começaram a gritar, brasileiro, Shalom, você vai morrer, você vai morrer. Eu falei, eu sei, eu escuto isso 20 vezes por dia. Não, você vai morrer porque tem ondas de 100 metros fora do porto, você tem que esperar um momento oportuno para fazer a sua viagem, uma janela meteorológica. Eu fiquei muito assustado. Sim, eu não gosto de tempestade, mas vai no mar que conviver com as tempestades. E aí, eu fiquei pensando, falei, caramba, mas meu objetivo não é entrar nesse livro idiota aí do Guinness Book of Records. Não, meu objetivo não era ser o primeiro a atravessar o Atlântico, não era vencer o oceano, não era apenas chegar no Brasil. Meu objetivo era sair desse cunho preto aqui, deste cunho, e atacar na barra do rio Pojuca, 33,7 milhas náuticas ao norte de Salvador. Acabei de chegar de lá, fazia anos que eu não ia para lá, tive ontem tarde. Lá. Eu tinha um objetivo preciso, porque o que mais me impressionou, tantos fracassos no Atlântico Norte, nenhum dos caras que conseguiu fazer uma travessia conseguiu decidir o ponto de chegada. E na minha opinião, essa é a beleza de navegar. A gente nunca sabe o caminho que a gente vai fazer, as dificuldades que a gente vai encontrar. Mas a gente sabe tudo aonde a gente quer amarrar o nosso barco. Tudo é um objeto, pode ser uma espécie de H, duas barras de ferro, uma travessa. É um objeto extremamente simbólico
para um navegador. E aí eu falei, quer saber? Eu não vou esperar o tempo melhorar. Meu objetivo era alcançar o jogo em 109 dias. Eu só tinha 109 dias de água, 109 dias de comida. 109 dias é um período longo. Não dá para achar que a gente vai ter tudo a favor, que vai ter sorte. Se conta com a sorte no mar. Não dá para achar também essa frase idiota que o universo conspira a nosso favor. Coisa nenhuma. O universo conspira porcaria nenhuma a nosso favor. Eu tinha um objetivo absolutamente claro. Claro que ia pegar, eu voltei condições desfavoráveis. E assim eu resolvi sair com um tempo ruim no domingo, dia seguinte dessa foto. Saí desse caizinho aqui, escuro, às 5 horas da manhã, 5h25. Entrei no mar aberto e ó, o mar estava ruim, aconteceu uma coisa engraçada. Eu não estava nem um fiozinho de medo. Eu estava em pânico. Estava muito medo. Muito medo. Mas era um medo engraçado. Não era um medo do que eu ia fazer 7 quilômetros eu tinha que remar até chegar no meu objetivo. Era um medo do que eu já tinha feito. Será que a dieta foi a primeira dieta no mundo completa à base de desidratados, hidratáveis com água no mar. Foi ideia de 7 meninas lá do Paraná. Era uma dieta à base de água salgada. Genial a ideia. Elas falam, não adianta nada se leva desidratado, mas leve de carregando lá da água doce. Mas nós podemos fazer uma dieta que funciona com água do mar. E eu entrei no mar aberto, cheio de dúvidas. Será que eu vou saber calcular minha posição pelos astros? Não tinha GPS naquela época. Não tinha AIS, não tinha telefonia celular, satelital, perdão. Não tinha Iridium, não tinha Garmin, não tinha nada dessas coisas maravilhosas. Aqui eu tenho essa porcaria de vidro aqui. O iPhone, eu tenho cartografia do planeta os próximos 50 anos. Tudo aqui. Não tinha isso. Eu tinha um monte de dúvidas. Como eu tinha previsto, a primeira semana, uma pauleira atrás da outra, ondas grandes, com 5, 6, 7 metros de altura. Ainda na corrente de Benguela, eu capotei várias vezes. O barquinho tombou, eu fui me recuperando, outra tempestade, outra, depois de 22 tempestades. Eu olhava para cima e falava, filho, chega, né? Deus, para de judiar. Depois de 100 dias, 6 horas e 20 minutos, eu atraquei numa prainha linda de morrer na Bahia, que é onde eu tive ontem. Essa praia aqui, chamada Praia da Espera. Esse era o dia 18 de outubro. E esse foi um dos dias mais estranhos da minha vida. Foi estranho, porque claro que eu estava feliz. Eu estava feliz por razões tão distantes. Eu imaginava anos antes. Eu estava feliz porque eu fui o primeiro, eu entrei no Guinness, eu rezei o sonho da minha vida, eu venci o oceano, porque eu superei as minhas limitações, porque eu me reinventei essa bobagem de autoajuda. Vocês ficam repetindo que não serve para nada. Eu estava feliz por uma razão absolutamente sagrada. Eu estava feliz porque eu tinha um plano e eu cumpri. É muito legal. A gente vive num país onde a gente fala muito, entrega pouco. A gente pode entregar muito mais. Muito mais. Era muito legal cumprir 8 dias antes da data prevista. Por que que era um dia estranho? Porque eu estava triste. Eu estava triste porque a viagem acabou. Eu adorei a viagem. 100 dias fazendo o que eu gosto, identificando as baleias, as barracudas, as aves pelágicas, os golfinhos, as orcas, os tipos de baleias. 100 dias conversando com as estrelas, navegando por elas. São 100 dias sem ver a cara do gerente de banco. 100 dias maravilhosos. Era triste ter que sair do mar. Perdi 22 quilos. 22 quilos. E quando eu pisei na areia quente da Praia da Espera, eu descobri que é interessante quando a gente vai para a prática, quando a gente estuda os problemas, as dificuldades, quando a gente entende o contexto daquilo que a gente faz, a gente percebe quais são os reais desafios.
Eu não entendo nada das questões fiscais que vocês dominam tão eximiamente, mas de repente eu percebi que uma maior dificuldade não foram as 22 tempestades, não foi a minha ignorância das coisas do mar, os calos na bunda, os calos na mão, que primeira camada de calo, segunda, quarta, quinta, sangrando, não podia mais, não tinha mais esparadrapo para pôr na mão, falei, agora eu vou pôr esparadrapo no remo. E aí funcionou, parou de formar. Cara, a maior dificuldade foi a questão das metas. Para atravessar 7.000 quilômetros e 109 dias, eu tinha que fazer 33,5 milhas náuticas a cada 24 horas. E no começo foi muito dolorido. Foi muito mais dolorido que os calos sangrando nas mãos. Foi descobrir que eu não conseguia passar, meu desempenho não passava de 23, 24 milhas por dia. E eu, no começo eu estava muito assustado, falei, não vai dar certo, não vou ter água para chegar no Brasil. Mas aí descobri uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu descobri que tudo aquilo que a gente fez ontem, a gente pode fazer melhor hoje. Tudo. Tudo aquilo que a gente faz hoje, é obrigação nossa fazer melhor amanhã. Isso que nos diferencia de uma vaca. A vaca nunca vai ser mais eficiente do que ela é. Mas o ser humano aprende, evolui. Sempre é possível fazer um incremento de performance, sempre. E aos poucos eu fui percebendo, claro, no começo eu estava gordo. O barco estava gordo, tinha 100% dos pentes. À medida que eu fui ganhando cadência, ritmo, fui aperfeiçoando, fui diminuindo o erro de astronomia de navegação, aprendi que virando o micrômetro para um lado, existe uma folga mecânica no sextante. E virando para o outro lado, existe 2 vezes essa folga, porque a folga avante e a folga a ré. E aí eu aprendi, assim, aí mitigando todas as falhas, os desvios. Claro, aos poucos eu fui passando para 26, 26,5, 26,7. E no dia número 88, já quase na Bahia, finalmente eu atingi a minha meta de 33,5. Por isso que eu cheguei 8 dias antes da data limite. Eu voltei para casa com todos os pontinhos da carta náutica que eu plantei nesses 100 dias, né? Já faz uns quase 20 anos. Eu não sei mais fazer isso. A gente acostuma, a gente aborrece, né, com essas porcarias. Hoje eu não faço, não. E ainda fico maravilhado, né? Telefonia satelital, GPS, essas coisas incríveis que a gente tem à nossa disposição. O barquinho da origem é um museu que eu fundei em Santa Catarina, que é um museu de referência do mundo hoje, muito bonito. Museu Nacional do Acre. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Eu queria ir conhecer a Antártica. Eu tinha lido todas as histórias incríveis do Nansen, do Hilde Gerlach, do Scott, do Amundsen, Shackleton, todos os livros dos exploradores polares. Então eu queria conhecer o continente antártico. Eu não sou milionário, não tinha experiência nenhuma. Nunca ia achar um patrocínio para fazer isso, ia alavancar em cima de um banco. Eu falei, só tem um jeito, fazer que nem os franceses. Construir um barco. Vou arrumar um terreno em algum lugar e vou fazer um barco. E aí, a viagem sofreu uma evolução incrível. Meu melhor amigo do remo, o Reco, remei com ele 6 anos todos os dias. Todos os dias. Ele resolveu casar com uma menina incrivelmente chata. Eu nunca gostei da Rogério. E ela nunca me tolerou. Ela me odiava. Porque ela achava que eu ia levar ele para navegar comigo na Antártica. Eu falei, Angélica, eu quero ir para a Antártica sozinho. Eu adorei viajar sozinho. Nenhum navegador no mundo tinha ido sozinho para a Antártica. Eu falei, eu sei como fazer, não sei se vai dar certo. Eu não quero ir com seu marido. E aí eu fui jantar na casa deles, meio a contragosto. E eles começaram a brigar por minha causa. Eu estava montando a nossa primeira empresa. Eu e o Reco, sócios. Vamos montar uma empresa de projetos especiais, fazer coisas legais que a gente gosta de fazer. E ela estava chata, de galocha, né, na mesa, mas é um absurdo. O Abir é um irresponsável, porque imagina, vocês estão começando uma empresa e de repente o sócio principal vai para a Antártica. Ele não leu um livro do Nansen, do Amundsen, do Shackleton.
do Belache, eles ficaram presos, anos andados, presos no gelo, comando no gelo. Imagina se seu sócio, seu sócio, meu amor, se ele vai para a Antártica, ele fica preso lá, nunca vai dar certo. Preso em você, então fiquei constrangido, né? E aí eu resolvi ir no banheiro. Eu não estava com vontade de ir no banheiro. Eu baixei a tampa, sentei. Infelizmente, no banheiro da casa da Angélica, dá para ouvir a conversa na sala. E ela continuou, "Oh, que absurdo, uma um amigo desce pra Antártica, ele tá preso no gelo, 8 meses, 9 meses, sem ver um ser humano, 1 ano sem ninguém poder alcançar ele. Isso tudo não vai dar certo." E eu descobri que o banheiro é um ambiente onde a gente tem a mente um pouco mais criativa, né. Fiquei no banheiro ouvindo, caramba, mais 8 meses, andando sobre o mar congelado, como se fosse Jesus Cristo, esquiando, escalando, cozinhando, consertando as coisas, visitando as geleiras que no verão ninguém pode ir porque o mar lá é muito agitado. No inverno tá tudo congelado, parado, em silêncio. Caramba, isso pode ser um paraíso. E o meu projeto nasceu no banheiro da casa da Angélica. Eu continuo não gostando dela, mas eu sou eternamente grato a ela. O que foi graças a ela que meu projeto nasceu. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um pacto para ir voltar. Eu vou abraçar o problema. Uma frase que eu ouvi que me marcou muito. Eu vou transformar o risco no meu objetivo. E vou descer para a Antártica para ficar preso. Um ano. E um ano, imagina sem ver os direitos do banco, que delícia. E foi o que aconteceu. O projeto nasceu no banheiro da Angélica. E eu acabei descendo para a Antártica, ignorante, totalmente ignorante. Resolvi não fazer escala em nenhum lugar e desci por uma baiazinha linda de Roé, que eu tinha pesquisado, chamada Baía Dória, como eu tinha previsto. E janeiro começou a esfriar, o mar lentamente começou a flutuar. Fevereiro estava mais frio, e em março eu fiz essa selfie dos pés. 360 graus de gelo em volta, e eu sabia que só ia sair daqui 10 ou 11 vezes mais tarde. Dá muito frio na barriga, mas é um desses momentos maravilhosos da vida, onde quando a gente inicia um processo, não dá para entender, eu não sei se isso acontece na área fiscal, mas tem horas em que não tem mais como voltar atrás. Aqui já era muito tarde para fazer aquela famosa frase clássica, o que eu vim fazer aqui? Já foi, só tem uma direção, seguir em frente. Não tem como voltar atrás, não tem como mais ninguém buscar, ninguém me alcançar, nem eu sair. E eu entrei numa das experiências mais incríveis da minha vida. Foi a primeira vez que eu descobri que eu nunca morei sozinho em Paraty. 15 anos, achando que eu morava sozinho, uma casa de 290 anos de idade. Cada vez que eu abria a torneira do banheiro, saía água. Cada vez que eu apertava o botão na parede, acendia a luz. E de repente eu me tornei meu único provedor, meu próprio provedor. E eu percebi quantas centenas, quiçá milhares de pessoas trabalhavam de modo invisível para mim. Eu não sei se vocês sentem isso quando vocês participam de uma empresa como a V360. Aliás, o nome da empresa é muito engraçado, porque o primeiro projeto de circunnavegação de volta ao mundo que eu fiz, nenhum barco na Terra tinha feito uma volta de 360 graus completa da Antártica, dentro da convergência antártica. O nome do meu projeto, e que pareça, era V360. Eu não patenteei, lancei. Mas foi uma experiência incrível, porque todo mundo fala, o que você vai fazer para mandar o tempo? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço para parar o tempo? O tempo voava, e tipo, o último sol do primeiro verão. Chegou em horas, um novo sol, era a lua, isso é uma foto da lua, e de repente dia 21, aí é o dia do solstício de inverno no hemisfério sul da Terra. Nesse dia a gente sabe quantos dias, horas e minutos o sol voltar. E aí eu estava desesperado, falei, meu Deus do céu, tá tudo atrasado, minha vida, não tem nenhuma diarista para me ajudar. É muita coisa para fazer, eu queria que o tempo parasse.
Só que tem, depois da saúde, é o bem mais importante que nós humanos. A gente nunca vai reciclar, nunca vai reaproveitar, nunca vai recuperar o tempo perdido. E, querendo ou não, passando rápido. Eu estou fazendo 70 anos agora. Tudo que eu podia fazer para não chegar vivo até aqui, eu fiz. Deu, deu tudo errado. Deu tudo errado. E de repente, no segundo verão, o barco voltou a flutuar. E ao invés de voltar para o Brasil, eu falei: caramba, agora eu não sou mais tão ignorante. Isso eu estudei contabilidade. Eu fiz uma auditoria no barco. Eu era uma auditoria tributária. E eu descobri que tinha 22 meses de autonomia. E eu tinha na mão um privilégio que eu nunca tive antes. Agora eu tinha uma máquina que eu conhecia perfeitamente. Eu construí esse barco. E agora eu conhecia ele. Conhecia perfeitamente bem. E eu acabei fazendo uma viagem que nem o outro navegador até hoje fez. Eu resolvi descer até o extremo sul navegável da Península Antártica, até a Baía Margarida, até a latitude 68 graus sul. Uma viagem de altíssimo risco, mas agora eu entendi que eu tinha vantagens competitivas incríveis. Meu barco só tinha 1 metro de calado. Em quebra-gelo vem 6, 7, 8 metros de calado. Ele tem que se virar no meio de iceberg gigantesco de bilhões de toneladas. Eu podia navegar em 2 metros de profundidade, onde o gelo encalhou antes. O gelo do tamanho desse salão de eventos, ele encalha em 5, 6 metros de profundidade. Eu navegava fora do gelo encalhado. A gente chama em inglês no limit, do espaço que abre o gelo e a costeira. E foi uma viagem lindamente arriscada, onde eu não quebrei uma onda. Tudo deu certo. O barco estava em ordem, finalmente eu não estava mais para lá. E aí eu falei: quer saber? Vou voltar para o Brasil. Eu vim para o polo oposto da Terra, vou para o Ártico. 68 graus sul. Falei: caramba, eu vou tentar chegar em 80 graus norte. E também outros navegadores falei: cara, tinha alcançado. O ano passado a gente levou 15 brasileiros para tentar chegar em 80 graus norte. Não era no meu barco. E a gente não conseguiu passar de 79. Só que nesse ano eu fui bem feliz. Eu deixei a Península Antártica assim que o ano começou a desgelar. Fui descendo para o sul, por essas manchas escuras, onde o gelo encalhado ele não chega. Cheguei na ilha Adelaide e de 68 sul, eu fui subindo o Atlântico, subindo. Eu fiz uma parada na África do Sul. Eu tinha uma namorada africana, depois de um ano e 2 meses sem ver uma mulher, assim. E aí eu subi o Atlântico, passei o Círculo Polar Ártico e cheguei à ilhazinha de Moffat, que hoje é uma ilha de acesso proibido, não pode mais ir, tá ficando bem chato. E de Moffat eu entendi que meu objetivo não era mais voltar para o Brasil, não era mais voltar para Paraty. Meu objetivo era amarrar o meu barco no cunho de onde eu tinha partido. No mesmo cunho, aquele pedacinho de metal, formato de bi. E assim eu fui descendo no Brasil, não fiz escala, fiz uma escala na Islândia. E acabei fazendo uma viagem bem mais longa que uma volta ao mundo. E o que aconteceu nessa viagem? O barco só foi melhorando. A única coisa que estragou no barco foi a cor vermelha. Pintei o barco de vermelho. Queimou o vermelho por causa do frio, do calor, do sol. Mas estava tudo impecável, nunca teve antes. Eu perdi 18 quilos, estava feliz na vida. E depois do gelo ao norte de Moffat Island, em Spitsbergen, o meu cunhozinho ficava nesta boia aqui. Era só lá e só naquele cunho. A viagem, eu estava muito feliz chegando com o bar aberto aqui, a cidade para lá, pertinho. Quando eu dobro a esquina de casa para entrar, em direção ao... Eu fui surpresa, não era essa foto, mas era essa. Tinha um outro barco me esperando. Nossa,
Quando eles me viram, era muito veleiro, um veleiro de 2 mastros, tinha 10 pessoas nesse veleiro só, mas quando eles me viram, eles começaram a gritar, e pular, e bater palmas, e berrar, e gritar. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho emocionado. Falei, nossa, você não esperava, ué, uma recepção calorosa, assim. E de repente, quando eu olho pulando em cima do momento vato, quem tava lá? Angélica. Meu Deus do céu, desgraçada. Como é que ela adivinhou? Eu ia chegar hoje, nem eu sabia. Uma semana antes ela adivinhou o dia que eu ia chegar. E aí gritava, preparava no barco dele, jogava as cordas. E eu falei, Angélica, eu tô há 79 dias sem ver um ser humano, vou a 100 metros apenas para acabar a minha viagem. Um projeto de 5 anos depois desse barco, 2 anos no mar. Só falta 100 metros. Eu fui, e 3 minutos depois desta foto, eu desci na praia. E aí eu comecei a ficar preocupado, porque eles estavam mais ainda. E eu fiquei olhando para eles e falei, não é possível, essa hora da manhã ninguém grita desse jeito. Uma coisa que eu não estou percebendo. E de repente, eu olhando para o mastro deles, eu vi que o mastro balançava só para um lado. Finalmente entendi o que tinha acontecido. Eles não estavam celebrando a minha chegada. Eles conseguiram encalhar um barco em uma única pedra, tá no meio, na Bahia. Eles estavam encalhados numa pedra pedindo socorro. Eu fiquei tão indignado com aquilo, eu falei, não vou socorrer. Tem que aprender. Tem que aprender com os erros. Achei muito interessante a apresentação. E desses anos, é legal. O limite, poxa, não deu certo, erramos. Os erros ensinam muitas vezes muito mais do que os acertos. Eu não fui. Aí eu entrei na minha casa. E aí eu lembrei a memória, volta 642 dias depois de ter saído dessa casinha. Eu volto para ela. E aí eu lembrei a última frase que eu falei no Brasil. Eu falei pro rapaz, ele ficou cuidando da casinha, eu sabia que ia ficar talvez 2 anos fora. Botei um cara lá em Paraty para cuidar da casinha. E essa noite, quando eu parti do Brasil, estava chovendo. Os caras tinham a Bill, eu falei, Bill, você poderia consertar a janela da cozinha, porque a chuva está entrando na cozinha. Você sabe, né, é noite de lua, não posso consertar, porque eu vou pescar guaiami, cara, um caranguejo grande que o pessoal serva. Ontem eu vi uma criação do guaiami lá na Bahia. Eu falei, tá bom, boa pescaria, tem me decepcionado com ele. Aí ele falou para nós, na segunda-feira, eu juro pro senhor, a sua janela está consertada. Eu voltei 642 dias depois. A janela está quebrada ainda. Eu olhei para a janela, não é possível. Esse cara é folgado. Eu sei que é folgado. Mas não pode ser tão vagabundo. Não é possível. E aí eu concluí que só podia ter morrido. Morreu. Todo mundo sabe que eu gosto dele. E ninguém quis me falar. Aí eu saí para fora, os 10 continuavam gritando socorro. Eu fui socorrer. Eu fui na casa do cunhado deles, não viu? Uma caminhada de 1 hora no meio da mata, o cara ali, dele morrer, ele tava com vontade de andar descalço na lama, sentir a lama passando pelos meu país, né? A lama do meu país passando por entre os dedos. E de repente, 1 hora depois, eu encontro o Reinaldo, o cunhado do Bill. Eu olhei pra ele, levou um susto quando me viu, ficava 18 mais baixo, tava feliz, tava. Eu olhei pra ele e não aguentei e falei, ô, Reinaldo, Bill, morreu? Ele falou, não, sabendo, o Bill tá pescando. Eu falei, o que você tá pescando? Ele falou, uau. Eu falei, desgraçado, 2 anos pescando guiabu, matou todos os guiabus do Paraty. E aí eu não aguentei, perguntei pra ele o que aconteceu com a janela. E a resposta que ele me deu tudo que eu tenho hoje. Tudo que eu tenho hoje. Roupa do corpo, as empresas, as fazendas, copos, tudo. E o dinheiro, família. Eu ganhei minha família nesse dia. Ele olhou para mim nos olhos, falou, seu amigo, o senhor não vai acreditar, mas não deu tempo de consertar, gente. E aquilo foi um choque. Essa frase me deu tudo que eu tenho. Eu olhei para ele e falei, caramba, eu adorei a viagem, eu quero fazer disso um negócio.
E assim nasceu um negócio que eu tenho hoje, que eu adoro. É um negócio. Os números são pequeninos, não dá para comparar com ninguém aqui, mas cada milhão de dinheiros que eu coloco no meu negócio, eu recupero em 4 meses. Alguém me mostra uma aplicação financeira que faz isso? Não é milagre. Levou 20 anos para a máquina, mas cada saco de dinheiro que a gente coloca lá, volta em 4 meses. Que hoje a gente tem toda a infra resolvida, todo o contexto está pronto. Segurança, logística, energia, água doce, as licenças ambientais, a parte burocrática é mais difícil. Licenciamento hoje, mas a gente tem uma atividade super próspera, trabalha com mais de 1.050 pessoas. A minha faxineira, Paraty, que faz a faxina Bacto no dólar, ela ganha muito mais do que o meu gerente no então, cuida de uma luta. Muito mais. Por quê? Ela não é bem uma faxineira, ela é uma inspetora. Ela tem 60 watts. A minha marina hoje tem 500 watts. Ela cobra R$ 600, R$ 700, às vezes 7, 40, ela tira 40, às vezes R$ 50.000 por mês. E é uma atividade que a gente gosta muito. Temos clientes que não têm dinheiro para trocar o pneu do carro e temos clientes que têm 8 usinas de cana-de-açúcar no valor de 3, 4 bi cada uma. Eles são vizinhos. É engraçado. E tem diferenças sociais lá, e todo mundo se dá bem, todo mundo vive em silêncio, e nós temos hoje o maior número de barcos residentes no Brasil. E assim, eu, depois que casei com a Maria, tive uma crise financeira monstro, resolvi montar um estaleiro para poder. Falei, eu quero ir todos os anos para a Antártica, e no meio da história do estaleiro, uma bruta crise de finanças. Nessa época a gente tinha 200 funcionários, eu não queria demitir ninguém, colhemos 5 e vão ficar 6 meses sem fazer nada. Como se fosse a pandemia, não tinha pandemia. E a minha mulher falou um dia, Amir, você vendeu o bar? Eu falei, não. Você, você tem agora o bar? Eu falei, sim. Você tem experiência? Ninguém tem. Eu falei, bom, eu esqueci como lá, velho. Por que você não faz uma coisa que ninguém fez? Marina, eu já fiz coisa. Fiz. Por que você não faz uma volta no continente antártico? Uma volta de 360 graus. Foi dela a ideia do nome, veio 360. E eu fiquei muito orgulhoso. Falei, nossa, mãe, essa mulher confia no marido dela, hein? Pelo amor de Deus. Aí me deu vontade de ir no banheiro. E eu fiquei no banheiro pensando, falei, puxa vida, mas estou tão orgulhoso que a Marina pense sobre as minhas habilidades áudios, nem são tantas assim. Eu fiquei pensando no banheiro, falei, caramba, não é que ninguém conseguiu, ninguém sobreviveu. Fiquei no banheiro pensando, falei, caramba, será que a Marina encontrou um jeito de se livrar do marido? Perfeito. Se despede com um beijo apertado, ele vai para o sul e desaparece como todos os outros. Não tem briga, não tem partilha de bens, não tem advogado, não tem separação, nem gritaria, é meu, não. Chefe. Maldade da minha parte, o que foi graças a um bem na Marina, dessa viagem tão técnica, tão difícil, ninguém tinha feito, ninguém mais fez. Deu certo. Ela contratou um serviço de consultoria meteorológica nos Estados Unidos, agora sim, com ferramentas incríveis, um sistema Iridium, fui o maior usuário do Iridium na América do Sul, né, um sistema de telefonia satelital e prognósticos meteorológicos de altíssima tecnologia. De 2 em 2 horas, ela ia me orientando sobre a posição das tempestades. E a estratégia dela foi muito inteligente. Ela falou, Miri, você não pode fugir dessa tempestade. Uma tempestade no hemisfério sul da Terra é uma formação ciclônica horária. É um anticiclone que vira no sentido horário. É menorzinho do que o anticiclone. Você tem que ficar sempre ao norte do centro do ciclone. Porque aí você vai ter vento favorável, vento de oeste. Genial. Hoje a gente faz isso com esse trocinho de vidro aqui. Mas ela fez isso ainda
na unha, de 2 em 2 horas, durante 5 meses, ela recebeu os boletins que eram eh, emitidos nos Estados Unidos e no Canadá, que analisam as formações de ciclones na Antártica. Eu peguei 28 tempestades profundas e quebrou uma janelinha do barco. Acabei completando meu objetivo, os 360 graus, em 88 dias. E aí eu lembrei da história, do incremento de formas. Falei, caramba, 88 dias. Lembrei do Phileas Fogg, no livro do Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 dias. Falei, samba, se eu conseguir fazer mais do que eu fiz, eu consigo bater no Phileas Fogg e chegar em menos de 80 dias. Para que serviu isso? Para nada. Mas eu consegui fazer a segunda vez os 360 graus em 77 dias. A viagem mais inútil que eu já fiz. Só que, desse dia para frente, vieram os clientes atrás da gente. E a gente fez barcos em trilhos de 20, 30, 40 milhões. Clientes de vários lugares do mundo. E hoje a gente tem 40 filhos, que chamam entre aspas, e são os barcos que a gente mandou para o mundo. Então, na verdade, em todos os oceanos do planeta, um baita orgulho. Como brasileiro, baita orgulho. Nós temos barcos que ninguém no mundo tem. E assim eu acabei indo todos os anos para o continente antártico, cada vez de um jeito diferente. E aí eu descobri que a gente paga nossos pecados aqui mesmo. A terra, uma das nossas filhas falou, pai, mas seu barco está pronto para uma volta ao mundo. Eu falei, tá. Você emprestaria ele para outra pessoa? Eu falei, claro. E você me deixa navegar sozinha? Eu falei, deixa, Tamara, claro. Então, posso pegar o barco? Eu falei, Tamara, mas pai, por quê? Eu falei, filha, eu levei 30 anos para ter um barco pronto para ir para a China amanhã. Se eu te der na bandeja, eu vou perder os dois. Vou perder o barco, a filha. E aí ela entendeu uma coisa bacana. Eu não sei quais são as missões de vocês, que vocês fazem. E eu trabalhei no mercado financeiro, não gostei, depois voltei. Às vezes, o importante do que a gente faz não é exatamente o faturamento, as metas que a gente alcança, o nosso emitida, o lucro. Às vezes, o importante, o que fica, é a história que a gente escreve. E a Tamara entendeu. Ela não podia assumir da história do pai. Ela tinha que se virar para uma alma. E ela descobriu que na Noruega e não tem barco, tem que ir para o leste. Mas é caro, eu botei um barco 9 meses por ano para usar 3 meses no Lomarica. E as pessoas abandonam os barcos. Elas acham um barquinho vagabundo, cai e se tornou a brasileiro mais jovem a atravessar o Atlântico. As meninas, a Marina falou, nós não queremos mais ficar na praia esperando você voltar. Nós queremos junto. Acabei indo 8 vezes para a Antártica com as nossas filhas, umas 15 vezes com a Marina. Ela fechou a empresa dela, que era super próspera e lucrativa, e resolveu ser fotógrafa. Eu falei, tá louco, tem 4 milhões de fotógrafos do olho sendo. E ela foi super, ela está lançando livros agora, fazendo exposições na live, em vários países, está feliz, e ela é uma baita de uma fotógrafa. A Tamara é essa menininha que está com as duas mãos na roda de leme. E esse barco, tô triste de ver essa foto. Eu fiz ele para navegar 10 anos, naveguei 22, fiz ele para andar 100 mil milhas náuticas, 182 mil quilômetros. E naveguei meio milhão de milhas. Peguei foi. Eu achei que a gente tinha um apego, né? Barco não é que nem helicóptero, avião, ele dá ônibus, caminhão. Barco tem nome. Todo barco tem um nome. Porque a gente vive no barco. A gente constitui a nossa família, a gente faz os filhos dentro do barco, educa eles. O barco é um bicho diferente. Eu falei, nunca vou vender esse barco. No ano passado, eu não aguentei. E vendi o barco. Muito difícil, gesto ergonômico de entregar a chave no barco. Eu sou distraído, todas as minhas chaves, prendo uma cordinha com um mosquetão. A chave tá, o barco estava aqui. Eu dei para os compradores do barco, mas eu não soltei o mosquetão.
Foi uma cena muito constrangedora. Era difícil para mim entregar o barco, mas eu fiquei feliz também de ter vendido o barco. Eu fiquei feliz porque eu não vendi para um milionário idiota que vai encher o barco de peladonas. Não, eu cortaria os pulsos se eu tivesse feito isso. Eu vendi o barco para o governo da Suíça. O governo da Suíça tem uma fundação que financia projetos de pesquisa nos polos, para a escola do mundo inteiro. Feliz também porque os suíços são muito chatos, muito chatos. Querem dezenas, centenas de certificações ambientais, técnicas, fiscais, sei lá. O inferno, procedimento burocrático da venda para um governo, nunca tive nada para uma prefeitura. Mas eles são corretos. Ninguém pechincha, vamos negociar esse valor, vamos fazer uma contraproposta, essa mania de brasileiro, né, de negociar e tentar ser esperto. Eles combinam, pá, e eu fiquei feliz que minha conta dos zeros. Assim, eles são absolutamente corretos. E o barco hoje está fazendo programas espetaculares no Ártico, e o ano que vem é para a Antártica. Muita gente fala, por que vocês nunca levaram suas filhas para Disney? Eu espero morrer de ir para Disney. Tipo, uma coisa que eu quero fazer na vida é ir para Disney. E as meninas entenderam, que nós tínhamos 5 anos na Antártica. E ele falou, papai, já sempre que a gente não foi para Disney. Eu falei, por que, minha filha? Ela falou, porque lá tudo é de mentira. Aqui tudo é de verdade. A gente sempre teve esse hábito na nossa casa de sentar no pé da cama das meninas e contar histórias. Mas eram histórias que eu vivi na Antártica. Primeira vez que elas foram para a Antártica, elas olharam em volta, as baleias, as orcas, falando, nossa, pai, mas era tudo verdade. Eu falei, para. E aí eu percebi que eu sou mais rico do que o dono do meu gosto. Porque ele não tem uma história dele, bro. A história no banco da família. Quando ele compra uma história para ele tem que comprar ou baixar na Netflix. Muito legal quando você tem uma história para contar. E quando nossa filha Tamara, a gente descobriu que tem uma coisa ainda mais legal do que você construir uma história, que é fazer com que essa história dure ao longo, fazer com que ela não tinha. Tem muitos amigos que se deram bem na vida, mas eles se foram e a história deles morreu. É muito triste quando isso acontece. E é muito bonito quando você vê uma 90 anos, 120 anos, no banco, em Banco do Brasil, sei lá, 180, nem lembro mais. Uma história que continua ao longo. Elas aprenderam a esconder os tesourinhos delas à Antártica, e volta e meia a gente vai para lá para procurar. É muito engraçado fazer caça ao tesouro na minha idade. Mas elas ficam muito felizes quando elas falam em vários países diferentes. Elas não falam sobre o que aprenderam na escola, falam sobre a experiência de elas diferente. Proibido chegar a menos de 5 metros do pinguim na Antártica. A gente explicou para elas, pelo amor de Deus, não pode. Hoje tem câmeras remotas filmando. Mas se vocês ficarem quietinhas, em vez de vocês procurarem os pinguins, eles vão procurar vocês. E assim, um dia a gente estava sentado lá em Porto do Groin, e um pinguim foi atrás delas, porque não tem predador terrestre na Antártica, tem medo. Ele é um ser humano. O pinguim veio, entrou no meio delas e entrou na mochila das Tamaras. Ela falou, pai, o pinguim tá na minha mochila, podemos levar? Não, filha, não. Vamos dar uma volta, vamos dar um passeio com ele, e vocês devolvem ele. Então são experiências que elas se divertiram. Essa é uma foto muito recente, de alguns dias atrás, do barco que eu vendi para os suíços. Eles botaram essa bandeira, aquela bandeira suíça. Mas o barco estava saindo da Groenlândia. E agora eles me convidaram para ir de passageiro lá de polícia. Você tem que gastar fundo. Assim tem que esquentar a cabeça. E se Deus quiser, no final do ano, eu vou fazer uma das temporadas de pesquisa deles junto com eles. Essa foi a trajetória da Tamara. A gente ia encerrar a apresentação com um videozinho muito simbólico em relação a esse assunto, de que as histórias precisam
continuar. E às vezes a gente descobre isso, né, um simples abraço. E foi o que aconteceu nesse videozinho, a tomada chegou de noite, o único gato nosso até hoje, o único que desapareceu, foi exatamente no mesmo lugar, o Recife, onde ela chegou, porque tem uma falha de sinalização da Marinha. Quando você está no navio, você enxerga agora a luz encanada e a luz verde, mas quando você está num veleiro baixinho, você não vê. E ela chegou à noite, eu estava muito preocupado, eu não sabia que o barco dela era tão precário. No ano passado, ela resolveu ser a primeira mulher no mundo a invernar no Ártico. Ficou um ano no Ártico, 8 meses sem cancelar. Danada. Essa aqui, quando o barco começou a congelar, ela faz essas fotos do drone, e já o mar está bem sólido. E essa foi a chegada noturna da Tamara, que foi muito legal. Talvez. Ninguém sabe se eu. Será que é? Muita emoção. Você mas caramba, como é que ela fez essa viagem nesse barquinho tão pequenininho? De uma louca. Ai, what's not nice? Bom, espero que vocês construam grandes histórias com a V360. Obrigado pela paciência.